E aí, pessoal, estamos aí para finalizar essas aulas de movimento uniforme, né, que vocês viram, sobre velocidade, aceleração e tudo mais, que aceleração um pouco mais na frente, né? Aceleração vai ser na próxima aula já com a professora Daisy. Então, vamos lá? Começando aí, aula 10.1, né? Que vai finalizar essa parte aí. Então, professores Décio, McEnroe e Daisy. Então, a parte 5 vai falar de velocidade média mesmo, determinação gráfica da distância percorrida e determinação gráfica da velocidade média. Olha só. Então, no gráfico nós vamos ver isso. Então, a habilidade é conhecer e resolver situações problema que envolvam movimento uniforme. Bom, então aí para pensar um pouquinho. O que significa dizer que alguém viajou com velocidade média de 80 km por hora? O que isso significa? Significa que todo tempo andou essa velocidade, mudou, não mudou, permaneceu? Não sei, né? Vamos ver aqui então. Vamos lá. Velocidade média é o quê? A velocidade média de um corpo não é dada pela média aritmética das velocidades atingidas durante o percurso. Olha só, então quando ele fala, pessoal, que não é uma média, o que é média aritmética? É você pegar dois valores, somar e dividir por 2. Lógico que lá em matemática, professora Lúcia, né, vocês têm, professora Lúcia e professor Maurício, vocês têm, tomara que seja o Maurício mesmo, não tem errado, vocês têm vários valores, então tem vários tipos de média, né? Média aritmética, ponderada, isso e aquilo, você tem vários tipos de cálculo lá. Mas a mais comum é o quê? Dois valores, divide. Ah, professor, como assim? Você tem 5 avaliações. Aí você tem que fazer o quê? 5 avaliações valendo 10. Você vai pegar todas essas notas, somar e dividir por 5. Então vai ter 50 pontos dividido por 5. 50 é o total, lógico, né? Ah, você atingiu apenas 30, fez 30 pontos. Você divide por 5, você vai estar na média 6. Beleza? Então, assim, a média aritmética é uma soma e divide pelo total. Só que na física não é assim. Vamos voltar lá? Olha o que ele fala. Não é uma média aritmética, mas ela significa o valor, olha só, correspondente à velocidade constante necessária para percorrer todo o trajeto em determinado intervalo de tempo. O que ele está dizendo? Pessoal, assim, se eu saio daqui, viajo 200 km a uma velocidade de 100 km por hora, significa que a cada hora eu ando 100, vou levar 2 horas. Beleza? Só que eu sei que não é assim, porque tem alguns locais, fiscalização, Polícia Federal, eu atravesso ali uma ponte, reduzo, não pode frear, acelerar muito em ponte, porque abala a estrutura, parece que não, mas abala. Vou desviar de algum buraco que tenha na pista, um animal, uma curva que eu tenho que fazer muito fechada, reduzir a velocidade, ir um pouco acima. Então, vou mudar muito. Mas se eu fosse a 100 km por hora, eu levaria exatamente 2 horas para percorrer essa distância. Então, se alguém anda numa velocidade constante e o outro vai oscilando, os dois vão levar o mesmo tempo. Mas a minha velocidade média seria, por exemplo, que eu falei, 100 km por hora. Beleza? Então, vamos lá. Então, aí lembra, hein? É um tempo que eu vou levar igual ao outro que está oscilando e chegaria no mesmo momento. Olha aí. Se uma moto, em uma viagem, percorre uma distância de 560 km, em 8 horas, você provavelmente, muitas outras pessoas diriam, a moto desenvolveu em média 70 km por hora. Aí você pergunta, mas como assim? Você vai pegar aqui, ó, velocidade média é a distância total percorrida pelo tempo gasto no percurso, tempo total. Então fica o quê? Velocidade média é a distância pelo tempo. Não distâncias e tempo, é a distância toda pelo tempo que levou e acabou. Tudo que você pensar. Vai ser 560 dividido por 8. Bom, então a velocidade média é assim, ó, gente. Pensa aí, ó.
eu vou ter 560, aí ele começa a andar 1h70, mais 1h70, mais 1h70, 70, 70, 70, 70 e 70. Então, viu aí ó, que ele andou sempre na mesma velocidade. Então, é isso que está sendo falado aqui. Então, se eu pego 560 e divido por 8, eu vou ter 70 km por hora. Então, em 1 hora, 70 km. Em 1 hora, 70 km. Exatamente isso aí, ó. Cada hora ele anda 70 km e vai embora. É assim? Não, né, gente? Ele dá uma parada, vai ao banheiro, lancha, aí depois volta, viaja de novo, porque 560 km é bom dar... Depende, né? Muita gente. Eu prefiro dar uma parada, descansada e voltar a dirigir novamente para fazer uma viagem bem tranquila e segura. Então, observe que, durante o movimento, a velocidade do carro pode ter sofrido variações. No exemplo, seu valor pode ter sido, às vezes, maior, outras vezes menor que 70. Só que aí ele tem que, se ele passa um pouco de tempo menos que 70, ele vai ter que compensar isso depois, certo? Entretanto, se a velocidade fosse mantida durante todo o percurso, igual a 70 km por hora, o carro ou a moto percorreria, né, teria percorrido aquela mesma distância naquele mesmo tempo. Então, significa o quê? Se eu manter minha velocidade constante, que é algo quase impossível, vamos dizer assim, em 560 km, é totalmente possível, porque vai ter muitas situações. Vai passar por dentro de cidade, então ali, quando você entra dentro da cidade, uma BR, né, que é a questão, as BRs federais, você vai ter que reduzir a velocidade, vai ter fiscalização, vai ter quebra-mola, vai ter posto de fiscalização, então você não consegue manter. Mas se mantivesse, você faria a viagem nesse tempo de 8 horas. Beleza? Vamos continuar? Bom, exemplo 1. Imagina que você esteja saindo para fazer uma viagem de 60 quilômetros, 60 mil metros. Supondo que a primeira parte, olha só, da viagem, será realizada a uma velocidade constante de 30 metros por segundo. Olha o que ele está falando, até transformou em metros ali, tá vendo? Já te dei em metros. E a outra metade, 20 metros a cada segundo. Qual será a velocidade média de toda a viagem? Olha só o que geralmente a pessoa faz. É possível cometermos o erro de calcular a média aritmética ao invés da velocidade média. Então, o que acontece? Você vai acabar errando. Então, vamos ver aqui. Olha o que acontece. A média, tá? A média aritmética. Isso aqui não é velocidade média, a gente só está mostrando o erro. Esse resultado está errado, porque você pegou 30 mais 20 e dividiu pelo total de duas velocidades que você tem, né? Então, você tem 50 dividido por 2, 25 metros por segundo. Esse resultado está errado, porque a velocidade média não é a média das velocidades. Olha o que fala. Velocidade média não é a média das velocidades. Não é. É necessário calcularmos o tempo gasto em cada percurso da viagem, T1 e T2, para termos o tempo total. Lembra? Não é partes. Eu tenho que ter todo o tempo da viagem. Então, pessoal, olha só. Se eu estou viajando e eu tenho a distância, só que eu tenho que saber quanto tempo eu levei na primeira parte, quanto tempo eu levei na segunda. Eu não posso simplesmente dizer que eu cheguei numa velocidade de 25 metros por segundo, eu vou fazer essa viagem. Se você fizer os cálculos, você vai ver que vai dar errado. Então, vamos lá. Vamos atrás desse tempo total. Vamos lá? Então, voltando para o slide aí, ó. Tempo total tem que ser encontrado. Total. Então, vamos ver. Conhecendo o tempo total da viagem, podemos calcular a velocidade, aí sim, ó, média, usando a distância. Qual a distância? Nós falamos lá, distância era 60 mil metros. Por que eu vou usar 60 mil metros? Olha só, velocidade e tempo, certo? Só que como eu quero tempo, eu jogo o tempo para cima e a velocidade para baixo. Olha aí. Ah, professor, mas por que 30 mil?
a distância toda era 60. A metade da viagem ele fez com velocidade de quanto? De 30 metros por segundo. Então, aqui, se você quiser, você já consegue fazer isso aqui. Ó. Opa, cortei aqui e cortei esse. Eu vou ter 3.000 dividido para 3, que é 1.000 segundos. Tempo 1, 1.000 segundos. Certo? Tempo 2, a mesma coisa, muda ali, coloca o tempo 2, 30.000 dividido para 20. Olha aqui, corta esse zero com esse zero, eu vou ter 1.500 segundos. Aí eu te faço a pergunta, quanto tempo levou? Tempo total, 2.500 segundos. Ah, professor, nossa, achei. Pô, beleza, mas o que isso tem a ver? Vamos ver agora. Lá anteriormente, deixa eu ver aqui, slide 11. Opa, eita, errei. Slide 12, slide 10 aqui. Isso, está aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 25 metros por segundo, dizendo ele que seria a média aritmética, né? Não é o que a gente está querendo. Lembra lá, deu 25. Agora, qual é a minha distância total, gente? 60.000 metros. Qual é o meu tempo? Meu tempo, 2.500 segundos. Então, olha só. Corta esse zero com esse zero. Corta esse zero com esse zero. Eu vou ter 600 dividido para 25, que é a mesma coisa, 60.000 para 2.500. Então, fazendo essa divisão, eu chego que a minha velocidade média é 24 metros por segundo. Olha a diferença. Um só. Só que o pessoal pensa o seguinte, se eu for fazer um cálculo que eu tenho 24 metros a cada segundo e eu levei 2.500 segundos, imagina se eu fizesse com 25. Cada segundo eu faria 1 metro a mais. Entendeu? Então, eu não ia percorrer, eu iria percorrer uma distância maior que 60.000, certo? Então, dizer, poxa, mas como assim? Eu fiz a média, fiz o cálculo, deu mais de 60, então está errado. Para dar 60, tem que ser 24 metros por segundo. Beleza? Então, a média aritmética não é a velocidade média, certo? A média das velocidades, se você pegar várias velocidades, não é exatamente a velocidade média. Às vezes, dependendo da situação, quando tem algo constante, até o resultado dá certo. Mas nem sempre vai ser assim. Beleza? Então, vamos continuar lá. Então, olha bem aí como é que foi feito. Tempo 1, tempo 2. Somei os dois e fiz a minha velocidade média. Distância total, 60.000 metros por 2.500 segundos. Bem light aí, bem tranquilo. Gráfico da distância percorrida. O gráfico da distância percorrida, gente, quando o movimento de um corpo é uniforme, a distância que ele percorre é dada por Deus vê tudo, certo? D é igual a V vezes T. Ou pela área sob o gráfico, que nós já vimos anteriormente, né? Velocidade por tempo, mas não custa nada relembrar. Que é lá geralmente um retângulo. Bom, entretanto, se o movimento for variado, a relação Deus vê tudo não pode ser mais aplicada. Por quê? Vai estar mudando a velocidade, então não vai dar certo. Mas a distância percorrida poderá ainda ser obtida pela área sob o gráfico. Isto é, vamos ver alguns exemplos. Olha aí, a área sob o gráfico da velocidade pelo tempo nos fornece a distância, certo? Beleza. Então, olha lá, velocidade constante, está aqui a velocidade. Percebam que ela não está mudando, que é uma reta na horizontal, né? Olhando aí para o monitor. Tempo 1 e tempo 2. Lado vezes lado, você acha. Então, se você fizer aqui, ó, lado vezes lado, você acha a área. Nesse outro caso, você só teria que calcular as áreas. Lógico, né, que aqui você teria um retângulo, você consegue um trapézio, né? Você consegue fazer tranquilamente aí. Ou poderia separar em mais áreas e fazer mais tranquilamente. Dá para fazer retângulos e triângulos aí tranquilamente. Ou
um trapézio, né? Olha ali, o trapézio agora ficou mais fácil de visualizar. Lado maior, lado menor, vezes a altura, então chega no resultado. Então, a área, mesmo quando a velocidade, olha só, a velocidade está mudando, tá vendo que ela mudou daqui para cá? E ela mudou daqui para cá. Ó. O que acontece? Ela se torna zero, ela vai lá para zero, mas mudou. Aqui o que acontece? Eu tenho um aumento constante nesse intervalo e um decrescimento para zero de novo. Mas beleza. Exemplo 2. Um automóvel em frente a um semáforo, logo que a luz verde acende, arranca com velocidade variando, de acordo com o gráfico, né? Está aqui o gráfico. Depois de decorridos 10 segundos, qual a distância que o carro percorreu? Só que aí você tem que ver que agora está mudando a velocidade. Então, eu estou dizendo aí, ó, velocidade está em metros por segundo e o tempo em segundos. Veja aí que ele começa em 0 e vai até o quê? Até 20. Ele sai de 0 até 10 segundos. Beleza. Então, como o gráfico está me dizendo, a minha variação, ele já está te falando que variou de 0 para 20. Bom, depois de decorridos 10 segundos, qual a distância que o carro percorreu? Olha o que ele está perguntando. Depois de decorridos 10 segundos, qual a distância que o carro percorreu? Lembrando que aqui é velocidade, risquei errado aqui, mas vamos lá. Velocidade, e aqui o tempo, né? Velocidade em metros por segundo, não é distância, é velocidade. Neste caso, a distância percorrida é dada pela área do gráfico. Olha como é que eu faço? Base vezes altura dividido por 2, né? Que é a área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Então, pensa aí. 10 vezes 20, por quê? 10, que é esse comprimento aqui, 20, que é a altura, está aqui o 20, e dividido por 2, né? Porque lado vezes lado é a área de um retângulo, ou de um quadrado, que é um caso particular. Só que aí você tem que dividir por 2, porque a área do triângulo é a metade da área do retângulo. Bom, então chego aí, 200 dividido por 2, a área igual a 100. A área é 100, não tem unidade, mas eu sei, então, que eu tenho que colocar o quê? Metros, porque está metros por segundo ali. Então, a distância percorrida é 100 metros. Se eu calcular a área, gente, só a área, coisa bem simples, calcular a área de um triângulo. Por quê? Aí você vai dizer, mas professor, por que é de um triângulo? Pessoal, é um triângulo porque está variando. Se ele está saindo de 0 e vai até 20, ele vai ser uma inclinação. Então, dependendo do que você aumenta a velocidade, aumenta mais a inclinação, diminui a inclinação, certo? Ou eu permaneço e aumento o tempo. Eu posso modificar, mas sempre vai dar, nesse caso, velocidade por tempo vai dar um triângulo. E a área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Beleza? Tranquilo, vamos lá. Então, eu posso achar a velocidade calculando a área, que é bem facinho de fazer. Bom, determinação gráfica da velocidade média. A tabela abaixo, ao lado, no caso aqui, né? Caracteriza o movimento de um automóvel, onde se lê a posição escalar do automóvel em vários instantes do movimento. Então, olha aí, tempo, 0, posição, em metros. Aqui tempo segundo. 3 segundos, 60 metros. Mais 3 segundos, não é isso? Porque de 3 para 6, 3. De 6 para 9, 3 e 3 e vai aumentando. 60, 120, 180, 240. Estão vendo aí que tem uma proporção, né, de aumento de 3 e de 60. 3 em tempo, 60 em metros. Observe que a velocidade do automóvel é constante porque ele percorre distâncias iguais em intervalos de tempos iguais. É o que eu estou falando, aumenta de 3 em 3 e aumenta de 60 em 60. Proporção, é proporcional, então é constante. Qualquer valor que você pegar aqui e dividir 60 por 3, você vai ter um valor, certo? Você vai ter aí 20.
120 por 6, você também vai ter 20 e assim por diante enquanto você estiver fazendo. Olha aí, ó, 333, 60, 60, 60. Não interessa se você vai dividir 240 por 12, 60 por 3, sempre vai dar o mesmo resultado. Agora o gráfico é legal, por quê? Gráfico da aceleração, né? Aceleração tempo. Por quê? A aceleração vocês ainda não viram aqui, mas a gente já está mostrando. Por quê? Quando o movimento é uniforme, o gráfico aceleração tempo é uma reta localizada sobre o eixo dos tempos. Por quê? A aceleração não existe, gente. Ele não vai aumentar, ele vai continuar em 80 metros por segundo, 20 metros por segundo, e não vai mudar. Então, a aceleração, em momento algum, sai do zero. Então, uma reta em cima do eixo do tempo pode passar 1000 anos, mas não vai sair daqui. Vai permanecer. Por quê? Porque não há diferença. Pessoal, se eu estou andando, se eu estou pedalando a 20 metros por segundo, a 25, o que acontece? Eu mantenho, eu não aumento e nem diminuo. Então, não tem aceleração. O que é aceleração? Fala, acelera aí, vai mais rápido. Então, você vai aumentar a velocidade. Se eu não aumento, não existe aceleração. Se não existe, é zero. Então, você pega lá em cima do eixo, passa ali no eixo do tempo. Beleza? Continuando, vamos lá? Então, quando é movimento uniforme, gente, por favor, não vão confundir com a professora Deise. Logo a seguir, nas próximas aulas, vai ser com aceleração. Aqui não tem aceleração porque é uniforme, velocidade constante. Bom, a tabela permite construir os seguintes gráficos. Vamos lá. Gráfico da velocidade por tempo. Olha só, 20 metros por segundo. Como assim, professor? Como é que o senhor chegou nisso? Lembra lá, ó, que eu tinha o quê? Velocidade, né? Velocidade era 60 dividido para 20. Opa, 60 dividido para 3, desculpa. 60 dividido para 3, aqui. Então, dá 20. 20 metros por segundo. Então, aqui não vou colocar porque a unidade já está aqui. Então, se você pegasse lá qualquer outro valor, chegaria no mesmo, entendeu? 240 por 12, não faz diferença. Quando o movimento é uniforme, o gráfico da velocidade de tempo é uma reta paralela. Por quê? Qualquer momento que você pegue aqui, ó, não sai do 20. Então, você só faz puxar. Eu quero aqui 2. Ou aqui, sei lá, 7 segundos. Você só faz descer aqui, ó. Calcula essa área 1, por exemplo. Ah, não, eu quero essa outra aqui. Aí a área 2, aí seria tudo, né? Aí você teria que fazer essa área 2, por exemplo, aí, ó. O que acontece? Faria isso. Então é bem fácil de fazer. Só, opa, volta aqui. Passei. Aqui apagar, pronto. Então, lembrando, quando a velocidade é constante, é só uma reta paralelo ao eixo do tempo. Quando é aceleração constante, é em cima do eixo do tempo, uma reta, porque não sai do zero. Aqui não sai do 20. Também uma reta em relação ao eixo dos tempos, paralela ao eixo dos tempos, certo? E quando o movimento é uniforme, o gráfico posição e tempo, aí sim, é uma reta inclinada em relação ao eixo dos tempos. Se o movimento se desloca no sentido positivo, do eixo, a inclinação da reta é positiva. O que isso quer dizer? 3, 60. Mais 3 vai para 6, 120, que aumentou 60. Mais 3 aumentou 3, 180, que aumentou 60. Se você for ver o gráfico, essa reta, ó, os pontos de encontro é aqui. Qualquer um que você fizer, você vai achar o valor da velocidade, que é a inclinação da reta. É 240 dividido por 12, 120 por 6, 180 por 9, 60 por 3. Todos esses valores dão o mesmo resultado. Todos eles vão chegar no mesmo resultado. Então, o que eu falei para vocês? Pessoal, toma muito cuidado com qual tipo de resolução que você está trabalhando. Se é aceleração, você tem que entender que não tem aceleração aqui. Não tem aceleração em movimento uniforme. Velocidade constante. Então, em cima do eixo dos tempos. A velocidade é constante, só vai ficar 1. Você não pode ficar fazendo inclinação, porque é 20. Aí, professor, mas como assim? Um gráfico é aceleração e tempo. O outro era velocidade e tempo. Agora é distância e tempo. Então, você tem sempre que estar ligado no que você está fazendo. Beleza? Vamos continuar lá.
Então, é inclinação por quê? Ó, distância e tempo. Eu vou marcando as distâncias em metros e o tempo em segundo. Pronto. Você vai ter aí a interseção, é o gráfico. O gráfico, lembrando que é reta, tá? É só essa reta aí que é o gráfico. Exemplo 3. O movimento de um móvel ocorre sobre o eixo X. Olha só, ocorre sobre o eixo X. Lembrando que aqui o meu eixo X está me dando distância. De acordo com o gráfico abaixo, né, ao lado aqui, onde as distâncias são dadas em metros e o tempo em segundos. Já é dado aqui, ó, metros e segundos. A partir do gráfico, determine o seguinte: a distância percorrida entre os instantes 0 e 1, ó, entre os instantes 0 e 1 segundo, primeiro. A distância percorrida entre os intervalos de 1 e 2, ó, de 1 até 2, primeiro daqui para cá e depois daqui para cá. Os tempos, né? A velocidade média entre os instantes 0 e 2. Agora, a velocidade média, você tem o tempo total e você vai achar a distância percorrida, certo? Só que é difícil de ver? Não, porque ele vai ter duas velocidades, certo? Se você analisar, aqui ó, eu tenho uma certa velocidade, certo? Aqui ó, eu já mudei minha velocidade. Em 1 segundo eu andei 30 metros. Depois, em 10 segundos, eu andei em mais 1 segundo eu andei apenas 10 metros. Então, você vai avaliando aí o que você está fazendo. Quanto maior a inclinação que eu falo aqui está bem para cima, vamos dizer assim, um ângulo bem grande ali, você vai ter uma velocidade maior, porque em 1 segundo você anda 30, depois em mais 1 segundo você anda apenas 10, você vai ver aí que mudou a velocidade, só que tem um porém, mudou, só que a velocidade é constante, tá? É constante no início, muda e continua constante. Olha aí, a partir do gráfico determine a distância percorrida entre os instantes 0 e 1. Então, vamos lá, né? Para encontrar a distância percorrida, basta diminuir a posição em 1 segundo pela posição 0. Então, olha lá. A posição 1 segundo, tá vendo ali? Olha lá, o que acontece? 1 segundo. Se eu for lá para o eixo da distância, o que eu acho? 30. Então, só de olhar eu acho. Então, 30 metros. Beleza? Em 0 segundo, a posição é o quê? 0. Então, a distância é 30 metros. Só é você olhar, né? Ligar, igual o professor fez aqui bem direitinho. Ó. Pega 1 segundo, leva até em cima, acha os 30 metros e pronto. Achou a resposta. Isso aí no primeiro caso, certo? Vou deixar um pouquinho para visualizar aí. Agora vai ter a segunda parte. A segunda parte, a distância percorrida entre os instantes 1 e 2, você tem que analisar que eu estou considerando ele saindo do 30. Para encontrarmos a distância percorrida, basta diminuir a posição de 2 menos 1 segundo. Em 2 segundos, olha lá onde eu estou. Eu estou exatamente lá no 40. Certo? Em 1 segundo, eu estou aonde? Nós acabamos de fazer, né? Eu estou lá no 30. Então, o que eu tenho aí? 40 menos 30, eu andei 10 metros. Bem direto, bem simples e bem fácil. Só que lembra, eu estou considerando que eu estou saindo do 30 até o 40, certo? Se você fosse analisar, eu teria que fazer aqui, ó. Só esse pedaço aqui, ó. Só a parte de cima. A parte de baixo não conta, conta só no outro que já foi feito. Então, beleza, 10. Mas dava para ver, né, gente? De 2 segundos eu vou lá, subo, chego até lá no 40. De 1 segundo, subo, chego no 30. 40 menos 30, 10 metros. Lembrando que a gente está olhando posição. A partir do gráfico, determine a velocidade média entre os instantes de 0 até 2. Olha o que ele está falando. Como é que eu vou calcular a velocidade média? É dada pela relação entre a distância total e o tempo gasto. Tempo total, distância e tempo total. Como já calculamos a distância percorrida,
de 0 a 1, na qual A é de 1 a 2 segundos na questão B, podemos somar esses dois resultados encontrados. Então, vamos lá. Eu achei na primeira parte 30 e depois, só que isso aí só de olhar, né, gente? Se eu fosse fazer isso aqui, ó, só de eu olhar, eu já estou vendo que eu saio do 0 até 40 quando eu ando até 2 segundos. Isso aí já dá para ver direto. Bom, então vamos lá. Aqui, a velocidade média é dada pela relação entre a distância total e o tempo total gasto. Olha aí. Então, eu vou ter que velocidade é distância dividida pelo tempo. A distância é 40 e o tempo é 2. Então, minha velocidade é 20 metros por segundo. Agora, analise o seguinte, 20 metros por segundo. Se você fosse analisar, você teria que sair com uma reta daqui da origem, direto. Eita, errei. Vamos tentar aqui de novo. Eu teria que sair daqui para cá, mais ou menos isso. Faltou um pouquinho, né? Mas chego lá. Aqui, ó. É como se fosse uma reta exatamente aí, ó. É a minha velocidade média, é como se eu fosse constante até o final. Só que no caso não foi isso que nós tivemos, né? Nós tivemos dois pedaços aí, esse e esse aqui, ó. Então, chega-se aí até essa velocidade de 20 metros por segundo. Pessoal, sempre fica atento, porque quando você estiver fazendo questões, analisar muito o que você está fazendo. Quando for falar velocidade média, é tudo, você tem que pegar tudo. O que é tudo? A distância total pelo tempo total. O professor Marreu não me deu tempo, mas ele vai te falar a velocidade e a distância. Se ele não te deu tempo na primeira parte, ele vai dizer, ó, eu viajei a 80 km por hora durante 3 horas. Você está... desculpa. Eu viajei uma velocidade de 80 km por hora, 80 km. Depois, eu andei a uma velocidade de 60 km por hora, 2 horas. 60 km por hora, sei lá, 100 km. Então, você coloca lá. Se ele te dá distância e velocidade, você acha o tempo. Só que o que vai acontecer? Vai ter dois pedaços. Você vai andar uma velocidade de 80 e depois é 60. Quanto tempo eu levei aqui? Tanto. Quanto tempo eu levei aqui? Tanto. Beleza, somos 2. Tantas horas. Qual foi a minha distância total? Tanto mais tanto. Soma. E vai chegar no resultado final. A velocidade instantânea. Velocidade instantânea é direto. Olhou, fixou. É um intervalo de tempo muito pequeno. E cálculo de velocidade normal, você tem uma distância e um tempo. Você calcula uma distância pequena, um pouco maior, só que lembra, velocidade média é tudo. Velocidade instantânea, o menor tempo possível. E todas elas são muito parecidas. Beleza? Então, vamos voltar lá? Então, agora, o que vai acontecer? Para vocês terem noção, vocês vão construir aí, na casa de vocês, um equipamentozinho que vai medir a velocidade constante, uma velocidade constante de um objeto. Lá no plano, vocês têm lá o que vocês vão fazer. Aqui eu vou dar uma ideia. Vocês vão pegar uma tábua, sei lá, uma tábua aí de aproximadamente 50 centímetros, 1 metro. Importante é uma tábua. Você vai colocar aqui, certo? Nessa tábua, você vai fixar 2 mangueiras. Pode ser transparente, qualquer tipo de mangueira que caiba uma pequena esfera dentro. E as duas têm que ser do mesmo tamanho. Ou, dependendo porque geralmente você tem que encontrar 2 objetos do mesmo tamanho, esférico. Independente de ser de metal, de vidro, o que você conseguir. Você vai fixar uma mangueira em um ponto e vai fixar outra mangueira em outro ponto. A mesma mangueira, o mesmo modelo, só que em outro ponto, vedar ali e tudo mais. Só que o que você vai fazer? Nessa daqui, ó, você vai colocar água. E com a esfera lá fechada, você vai vedar essas 2 extremidades dos 2, de alguma forma, com fita, dobrando. Vocês vão ver aí. Aí vai colocar água ali dentro com a esferinha também. Vai colocar a esferinha e colocar água. Aqui, você vai colocar óleo. Acho que é isso, né? Óleo. Colocando óleo, o que você vai fazer? Colocar a esferinha também, certo? Aí você vai fazer o seguinte.
Dá uma olhada aqui para mim. Você vai pegar essa tábua, fixar as mangueirinhas, ou uma mangueira mesmo, sei lá, que você tiver em casa, seja transparente. Alguns têm os níveis, só que o nível ele é muito fininho, né, de pedreiro. É qualquer mangueira que seja transparente. Aí tem locais que vende bem baratinho, você compra. Você vai colocar, vedar uma parte, aí você vai ver com o quê? Com borracha, uma liga, fita adesiva. Tem que vedar, importante é vedar, certo? E a fita adesiva para prender a parte de baixo e a parte de cima na madeira. Então você vai colocar a mangueira, vai vedar embaixo, colocar as esferinhas dentro. Aí você vai colocar água em uma, óleo na outra. Vai vedar. Aí depois, o que você vai fazer? Você vai fazer marcações. Você pode colocar de 5 centímetros. Fica bom, entendeu? Porque tem mais marcações. Aí você vai virar de uma vez. Aí você vai acompanhar que tanto na água quanto no óleo, a esfera vai fazer um movimento constante. Ela vai ter uma velocidade constante. Lógico que na água e o óleo é diferente, que a água é um pouco mais densa que o óleo. Aí vocês vão discutir por que tem essa diferença na velocidade das duas. Se não tivesse nada caindo no ar, sempre cai na mesma velocidade. Beleza. Só que quando você, acelera do mesmo jeito, quer dizer. Então, quando você faz ali na água e no óleo, você vai ter dois meios com densidades diferentes, só que os dois vão ter velocidade constante. E depois que vira, vai descendo a velocidade constante. Ou quando uma bolhazinha d'água sobe na mangueira, você percebe que tem uma velocidade constante. É mais ou menos essa ideia. Só que você vai fazer, você vai observar e você vai fazer comentários em relação a isso, de acordo com o que você observou na aula, o que você aprendeu e a distância e qual a velocidade. Qual tem a maior velocidade, qual tem a menor e por quê. Entendeu como é que é? É exatamente isso. Vamos voltar no slide rapidinho? Então, vocês vão fazer isso, né? Colocar e vocês podem ficar girando todo o tempo. E aqui vocês fazem as marcações de aproximadamente 5 centímetros. Aí vão fazer várias marcações, pode ser só de um lado. Aí você gira, lembrando que a bolinha, a esferinha tem que estar aqui dentro e a outra aqui dentro também. Aí você vai girar. A mangueira tem que ser da mesma grossura, de preferência, para não desperdiçar, né? Tem que ser a mesma e colocando aí separado a água, óleo e a esferinha. Fazendo esse giro, né? Você vai acompanhar aí essa questão da velocidade constante. Então, pessoal, beleza? A aula continua.